RCP Notícias. As notícias estão de volta às antenas da RCV. Está a começar o primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques da edição. Seleção Nacional de Futebol defronta Moçambique às 13 horas, a segunda jornada para a Copa de África das Nações. Daqui a pouco, neste primeiro jornal, o jornalista Moisés Zebra, no cano de handebol, Cabo Verde joga com a Zâmbia à 1 da tarde. Banco de Cabo Verde confirma em comunicado que os bancos comerciais devem suster a sua participação nos leilões do INPS. Presidente da Comissão Executiva reage do BCN, Luís Vasconcelos, reage às declarações da secretária-geral da UNTCCS, Joaquina Almeida. Os selos em papel aplicados em bebidas alcoólicas e tabaco vão ser substituídos por selos digitais. Governo e organizações ambientalistas, são 20, reúnem-se pela primeira vez e é apresentado o programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais. A NATO anuncia o maior exercício militar com 90 mil homens, o maior desde a Guerra Fria, e quer assustar a Rússia. São os destaques. Agora, o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O exército israelita bombardeia intensamente o sul na faixa de Gaza esta madrugada, no meio de uma grande disputa entre Israel e os Estados Unidos sobre um possível Estado palestiniano. O primeiro-ministro já reafirmou que é contra a criação de um Estado palestiniano. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, já fez saber que sem Estado palestiniano não haverá paz em toda a região. Os Houthis voltam a atacar um navio norte-americano sem danos. Segundo o governo de Washington, os Houthis garantem, no entanto, passagem livre para navios da China e da Rússia. A Seleção Nacional de Futebol defronta Moçambique às 13 horas para a segunda jornada da Copa de África das Nações, que decorre em Abidjan, Côte d'Ivoire. O selecionador bobista promete organização para vencer, mas reconhece as qualidades do adversário. Moçambique também fez um bom jogo, até últimos minutos tinha condições de vencer a partida. Nós também fizemos um bom jogo, mas sabemos a qualidade do jogo de Moçambique. Fizemos 2 jogos. Ultimamente, Moçambique foi empatar a Cabo Verde. Nós ganhamos a Moçambique, mas foram jogos divididos. Daí que qualquer dessas equipas tem a oportunidade de vencer o jogo. Obviamente queremos vencer o jogo. Vamos tentar fazer com a organização, mas acho que Moçambique e Cabo Verde têm todas as condições de disputar o jogo e a qualificação até o final. O selecionador moçambicano Chiquinho Conde prevê um jogo difícil com Cabo Verde. Cabo Verde está muito bem, jogadores briosos que podem resolver um jogo, jogadores rápidos. Tem um Kevin no meio campo que dá um equilíbrio muito grande, o setor defensivo é muito forte, o guarda-redes já é muito experiente e na frente jogadores muito virtuais. Por isso, olha, estão reunidas as condições para ser feito um bom jogo. Espero sinceramente que nós entremos concentrados. O jornalista Moisés Zebra faz o relato do jogo Cabo Verde-Moçambique a partir das 13 horas e está em direto conosco. Moisés Zebra, quais são as tuas contas? Muito bom dia para ti e para o auditório da Rádio Pública. Bom, em primeiro lugar, olhando para as contas, não podemos esquecer também que ontem houve um jogo do grupo, empate entre Gana e Egito, uma partida também que era aguardada com muita expectativa, o que deixa entender então que Cabo Verde, com apenas um jogo,
Repito, Cabo Verde, com apenas um jogo, continua a liderar o grupo B, continua então com 3 pontos, e Cabo Verde é o único país que nesta primeira fase pode atingir o pleno no que diz respeito a pontos. Obviamente que faltam 2 jogos, estamos aqui a fazer contas. Olhando para ainda as contas, a seleção de Moçambique poderá chegar a 7 pontos, a seleção do Egito poderá chegar a 5 pontos e Gana a 4 pontos. São as contas desta a primeira fase deste grupo B. Cabo Verde, obviamente, tem uma palavra muito importante na jornada de hoje. O técnico bobista já fez saber que quer vencer a partida, quer o apuramento. A seleção de Moçambique também tem aspirações e, em perspectiva, um jogo pau a pau, como dizer, aqui em Abidjan. Olhando para o combinado nacional, tem estado muito serena, toda uma caravana tranquila, com aspirações, sabendo para o que veio, jogadores com muita ambição, e então a partir das 14 horas, hora local, 13 horas em Cabo Verde, a bola começará a rolar. Uma conferência de imprensa, tivemos alguns tratos, e também há um outro lado muito interessante, é que continuamos a ter cabo-verdianos a chegar a Abidjan para acompanhar a seleção nacional, para apoiar a seleção nacional. Oxalá seja um bom jogo, à semelhança daquilo que aconteceu na primeira partida, e Cabo Verde consiga então os tais 3 pontos para que passe de imediato para a próxima fase. Muito bom dia. Moisés Évora, desde Abidjan. No CAN de handball, Cabo Verde joga com a Zâmbia a partir das 16 horas, sem perder humildade. O objetivo é ganhar. Palavras do selecionador Jorge Rito em declarações ao jornalista Bem-vindo Neves, depois do treino de ontem. Foi um treino rápido de cerca de 50 minutos, e antes dos exercícios de handball até deu para a seleção jogar uns minutos de futsal. É uma prática e que faz muito bem ao grupo, explica o selecionador. A peladinha faz sempre parte aqui do início dos treinos da nossa equipa. É um momento em que os primeiros atletas gostam, não é? E os treinadores não se importam. Eu, por exemplo, não me importo de dar esses 10 minutos para eles estarem mais felizes e para eu poder tirar mais proveito deles do treino. Portanto, eu acho que é saudável fazer esses 10 minutos de peladinha. Passados os instantes de descontração, veio o trabalho mais a sério, com foco no jogo com a Zâmbia. É um jogo complicado, o adversário não tem um pouco de informação, não tem só um jogo desse. E não está espera um bom jogo de nossa parte, único no nosso plano de jogo é levar nosso jogo, tenta implementar nosso ritmo de jogo de início a fim, e não está espera ser vitorioso e, se possível, com vitória expressiva outra vez. Palavras do capitão Leandro Smith. A Zâmbia perdeu por 19 golos de diferença na primeira jornada com a República Democrática do Congo. A seleção nacional pôde ver parte desse jogo e, apesar de reconhecer que o adversário desta sexta-feira tem debilidades, o selecionador Jorge Rito avisa que é preciso encarar a partida de forma séria. Temos um bocadinho mais de informação do que tínhamos contra o Ruanda, mas penso que as equipas não são muito diferentes. Como eu disse, desde o início nós temos que nos preocupar connosco, fazer o nosso jogo, jogar sério, essencialmente jogar sério, e nunca perdemos a nossa humildade, independentemente do que possa estar a acontecer no jogo. E se nós conseguirmos fazer isso, vamos ganhar de certeza absoluta e vamos depois pensar no jogo seguinte. O jogo Cabo Verde-Zâmbia é esta sexta-feira, com início marcado para as 16 horas aqui do Egito, 1 da tarde nas ilhas. O Banco de Cabo Verde confirma em comunicado que os bancos comerciais devem suster a sua participação nos leilões do INPS até o estabelecimento de normas claras. O comunicado é emitido após a conferência de imprensa proferida ontem pela secretária-geral da UNTCCS, segundo a qual o BCN tem em sequestro 150 mil contos pertencentes ao INPS, uma acusação que o presidente da Comissão Executiva do BCN rejeita. Luís Vasconcelos lembra que tudo começa com 2 leilões promovidos em dezembro pelo INPS no espaço de uma semana.
A 5 de dezembro de 2023, o INPS resolve convocar todos os bancos para um leilão de 500 mil de contos, procurando que em menos de 60 horas os bancos respondessem a um novo método que nem sequer houve consulta pública. E nessa altura nós questionámos tanta pressa e pedimos o regulamento do concurso. O regulamento do concurso foi-nos negado. E, mesmo assim, quer o BCN, quer os restantes bancos da praça, foram ao leilão e apresentaram, apesar de termos menos de 59 horas para o fazer, apresentámos a respectiva proposta e, na altura da abertura das propostas lá mesmo no INPS, os representantes do banco tiveram a capacidade de dizer de que não conhecia o regulamento, que o INPS não tinha disponibilizado, o INPS voltou a negar a disponibilizar o regulamento. E também dissemos que o prazo era muito curto, de que teríamos que ter prazos mais alargados para eventos futuros e que devia haver uma concertação prévia para que, efetivamente, tudo fosse de conhecimento igual de todas as partes. A primeira licitação é ganha pelo banco com a terceira melhor taxa, o facto que motiva uma carta endereçada ao Banco Central e ao próprio INPS por 4 bancos comerciais, incluindo o BCN. E disseram que enquanto não tivessem o regulamento para poderem perceber claramente quais seriam os resultados das suas licitações, que se escusavam de participar no leilão. E nós fizemos essa carta de reclamação ao INPS com cópia para o regulador. Surpreendentemente, no dia seguinte, o INPS lança um segundo leilão, agora 1 milhão de contos, estamos a falar numa semana 1,5 milhão de contos, lança então um segundo leilão de 1 milhão de contos e obviamente aqueles 4 bancos tinham dito de que pediram de novo o regulamento, o INPS tornou a negar a dar o regulamento, automaticamente estes 4 bancos não foram ao leilão e o Banco Central, ao receber a denúncia, reagiu e o BCN recebe uma missiva do Banco Central enquanto supervisão máxima dos bancos a dizer de que os bancos deviam se abster de participar nos leilões do INPS e que o Banco Central iria instaurar um processo de averiguações relativamente ao processo, dado que eles eram a autoridade da concorrência financeira e não poderia ter havido um leilão sem passar pelo crivo deles. Luís Vasconcelos reafirma a ordem de transferência emitida pelo INPS do montante de 150 mil contos de uma conta BCN para noutro banco, pedido recusado com base nas instruções do BCV. Nós recebemos uma ordem do regulador a dizer para não haver movimentações relativamente aos leilões porque foi instaurado um inquérito. Nós convidamos vocês a pedirem reconfirmação e fizemos isso com cópia ao BCV. O BCV reafirmou e deu ordens expressas ao BCN que não fizesse a transferência. Ora, o BCN limitou-se a cumprir uma determinação do regulador. Estamos calmamente à espera dos resultados. Agora, falar em sequestros é claramente alguém que não percebe como é que a questão dinâmica. Ora, se a pessoa pertence ao Conselho Diretivo do INPS, se houvesse algum sequestro, houvesse algum impedimento, havia os mecanismos próprios para desencadear para que as coisas funcionassem. Neste momento, os fundos do INPS estão remunerados do BCN, querem depósitos à ordem, querem depósitos a prazo. Os próprios depósitos à ordem que o INPS tem no BCN recebem uma taxa de juros. Ontem, na conferência de imprensa, a secretária-geral da UNTCC sugeriu que o governo deve intervir e mesmo a Procuradoria-Geral da República. Claro, não, mas o Ministério Público, havendo essa denúncia, nem precisa a pessoa levar. Tem que investigar para saber. Mas a UNTCS tomou essa decisão porque a UNTCS representa os trabalhadores. Esse dinheiro que está à disposição à ordem, o INPS tem todo o direito de fazer o leilão. Tem todo esse direito. E, aliás, foi o órgão máximo que tomou essa decisão. E não a Comissão Executiva sozinha. Não. Por isso, o dinheiro é dos trabalhadores, dos pensionistas, dos empregadores também. E o banco não pode reter o dinheiro. Dizer, eu não dou, eu não vou transferir. Não. Se há algum problema, algum risco sistémico, é o dever do Banco Central investigar. O Primeiro Jornal sabe que o inquérito sobre os leilões está em curso e que é provável que o Banco de Cabo Verde desencadeie um segundo processo para averiguar se há algum conflito de interesse. Os selos em papel aplicados em bebidas alcoólicas e tabaco vão ser substituídos pelos selos digitais. A Diretora Nacional de Receitas do Estado acentua que os selos atuais podem ser facilmente copiados e nem contêm elementos de autenticação, com prejuízo para o controle de numeração e rastreabilidade.
E no contexto da reforma digital que a Direção Nacional de Receitas do Estado tem estado a implementar, entendemos que seria também oportuno explorar outras hipóteses de efetuar a selagem no tabaco e nas bebidas alcoólicas. E, portanto, foi este contexto que nos levou a procurar soluções que já são utilizadas em outras paragens e surge este selo digital em parceria com o INCV e também com a Casa da Moeda de Portugal. O que vamos ter é a possibilidade de contornar os efeitos negativos que eu falei que nos levou para esta evolução, que é controlar os impactos negativos da realidade atual relativamente à contrafação, o contrabando, as condições em que este selo de cola é aplicado. Lisa Vaz faz notar que, de momento, estão abrangidos bebidas alcoólicas e tabaco que entram no país. Neste momento, nós temos um operador, que é um contribuinte, um dos maiores operadores a nível de importação de bebidas alcoólicas, que disponibilizou-se para, no projeto piloto, já compreender toda a mecânica deste processo, por forma já a aplicar na próxima importação de bebidas que vai chegar no país. Foi uma reforma muito bem acolhida, quer a nível do IGAI, portanto, toda a proposta foi socializada com o IGAI, com os operadores económicos que estão neste circuito, a Guarda Fiscal, ou mesmo os grandes operadores, parabenizaram a medida e, portanto, eu acho que vai trazer benefícios significativos para a economia em termos de expulsar os produtos contrafeitos, portanto, falsificados e etc. E também todo o benefício para a saúde a nível de controle de produtos com maior qualidade. O selo digital vai ser de uso obrigatório e exclusivo depois de um período de adaptação de 6 meses a contar de fevereiro próximo. O selo digital já está na posse da imprensa nacional, deve ser requisitado pelos operadores através de uma plataforma especialmente concebida para o efeito. Os operadores vão ter que se registar e fazem a requisição através dessa plataforma, por forma que vai ficar registado quem requisitou, o que é que requisitou e todo o controle será feito através da plataforma. É um selo holográfico que tem ali um conjunto de informações que podem ser e são descodificadas de forma informática e digital, por forma a permitir a verificar a autenticidade do produto. Portanto, é isso que vai acontecer. A Diretora Nacional de Receitas do Estado enfatiza que se trata de uma mera modernização do sistema de selagem e que sequer está no horizonte obter por essa via mais receitas fiscais. O primeiro encontro entre o Governo e 20 organizações ambientalistas de todas as ilhas tem lugar hoje na sede do INIDA, nos órgãos. Em agenda, a apresentação do novo quadro de biodiversidade e a assinatura de protocolos de parceria. O que se pretende na Nivaz, melhor articulação para mais sinergia em prol do ambiente. A gestão das áreas protegidas e o novo quadro de conservação da biodiversidade são as duas temáticas a serem apresentadas pelos técnicos do Ministério da Agricultura e Ambiente. Partilhar os ganhos, os desafios e ainda receber os inputs das ONGs é o que se pretende com essa reunião, que vai servir também para a assinatura de um acordo, revela o assessor especial do Ministro da Agricultura e Ambiente. Vou aproveitar o encontro para assinar este protocolo, mas o encontro é um encontro que nós queremos no futuro institucionalizar, em que o Estado e as ONGs sentam à mesa e discutem assuntos de importância para a conservação da natureza e para o ambiente em seu geral. Neste primeiro encontro vamos focar mais na questão da conservação da natureza e, mais concretamente, na questão da gestão das áreas protegidas. Por isso, a Direção Nacional do Ambiente vai fazer 2 breves apresentações, uma sobre a gestão das áreas protegidas, para que possamos ficar todos com a mesma informação relativamente à gestão das áreas protegidas, os desafios que existem, mas também vamos apresentar um novo quadro de conservação da biodiversidade. A ideia é institucionalizar esse encontro, que, segundo Alexandre Rodrigues, conta com representantes de todas as ilhas. Todas as ONGs que trabalham no setor do ambiente. Estamos a falar neste momento de 20 ONGs que estarão presentes e todos eles vão assinar este acordo de parceria entre o Estado, através do Ministério da Agricultura e Ambiente, e cada uma das ONGs
para desenvolver as tarefas de conservação da natureza. Virão ONGs de todas as ilhas para firmar este acordo. Debater e delinear anualmente estratégias conjuntas de preservação do ambiente e biodiversidade nacional é o objetivo desse encontro, cuja primeira edição acontece esta manhã em São Lourenço dos Órgãos. O Programa Nacional de Valorização Turística e Ambiental das Aldeias Rurais é lançado hoje. A informação é certificada pelo assessor especial do Ministro da Agricultura e Ambiente. Vou aproveitar o encontro para assinar este protocolo, mas o encontro é um encontro que nós queremos no futuro institucionalizar, em que o Estado e as ONGs sentam à mesa e discutem assuntos de importância para a conservação da natureza e para o ambiente em seu geral. Neste primeiro encontro vamos focar mais na questão da conservação da natureza e, mais concretamente, na questão da gestão das áreas protegidas. Por isso, vamos fazer, a Direção Nacional do Ambiente vai fazer umas duas breves apresentações, uma sobre a gestão das áreas protegidas, para que possamos ficar todos com a mesma informação da gestão das áreas protegidas, os desafios que existem, mas também vamos apresentar um novo quadro de conservação da biodiversidade. Pedimos desculpas, não era este o som em alinhamento. Voltaremos a esta questão nas notícias das 9 horas. Alexandre Rodrigues esclarece que as 18 aldeias rurais contempladas vão beneficiar de obras para receberem turistas com segurança e conforto. A meta é construir uma alternativa ao turismo sol e praia. Santiago, Santo Antão, Fogo Bravo e São Nicolau são as ilhas que albergam as 18 aldeias rurais beneficiárias do Programa Nacional de Valorização Turística e Ambiental. A sede nos Órgãos, São Jorge dos Órgãos, é inaugurada hoje de manhã pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. O Ministro do Mar observa com apreensão para o caso Frescomar pelos postos de trabalho que estão em causa. No entanto, Abrão Vicente considera estranho que se tente atribuir as responsabilidades laborais ao Ministério do Mar, num país, Arnaldo Borges, de economia de mercado, onde as empresas têm a sua política própria de contratação de pessoal. A responsabilidade é, por isso, da empresa, no caso Frescomar, sendo que o Governo olha com preocupação para aquilo que se passa na conserveira. Estão em causa postos de trabalho que não são poucos, embora saiba o Ministro que não se está ainda perante o despedimento coletivo. Qualquer questão relativa ao trabalho deve ter a ver com a Direção-Geral do Trabalho. Os sindicatos devem ter força para lidar diretamente com a empresa e com o laboral. Nós recolhemos as informações que eram necessárias e, segundo a Frescomar, de facto, não estamos perante um caso ainda de despedimento coletivo. Creio que cerca de 500 trabalhadores estão em casas devido à falta de matéria-prima para a sua transformação. Também estamos numa fase de transição em que estamos à espera da confirmação de mais uma derrogação de 2 anos, que nós esperamos em fevereiro estar pronto, o que de certa forma pode estar por detrás também de algum impasse na contratação, mas também de relembrar que a Frescomar e a Tunlo são empresas que trabalham ligadas. Há uma parte daquilo que a produção da Tunlo que está, de linhas de produção da Tunlo que está parada devido à situação financeira da empresa em Espanha. Portanto, nós estamos a observar esta situação com alguma apreensão, obviamente, pelos postos de trabalho que estão em causa, mas é fundamental que os sindicatos não transfiram para o Governo as responsabilidades laborais que eles devem defender e que a Direção-Geral do Trabalho também deve intervir no caso de que os trabalhadores não tenham os seus direitos respeitados. Declarações do Ministro do Mar à entrada do encontro com armadores da pesca da Ilha de São Vicente. Abrão Vicente analisa a contribuição da armação nacional para as conserveiras ao nível da matéria-prima, admitindo que é preciso reforçá-la. Precisa ter outras condições, precisa ter acesso a linhas de crédito preferencial junto à banca, nomeadamente para a compra de atoneiros e de outras infraestruturas, mas é fundamental que haja uma maior capacidade de captura por parte dos armadores nacionais. É fácil dizer, mas não é fácil concretizar. A própria Associação Nacional Cooperativa Nacional de Armadores de Pesca apresentou um projeto muito ambicioso que temos tido alguma dificuldade em alavancar junto à banca. Reunião do Ministro do Mar com armadores de pesca de São Vicente com Frescomar é preocupar.
Carlos Santos, para fechar este jornal, a NATO confirmou ontem a realização das maiores manobras militares desde a Guerra Fria. Começam as manobras na próxima semana, vão durar até maio. Vão estar envolvidos 90.000 soldados de todos os 31 Estados-membros, incluindo da Suécia. Em termos de número, a operação batizada Steadfast Defender 2024 vai ter, além dos 90.000 soldados, 50 navios de guerra, 80 aviões e 1.100 veículos de combate de todos os tipos. O objetivo é garantir a deslocação de meios militares em segurança e com rapidez dos Estados Unidos para a Europa. Júlio Vera Cruz Martins, com esta nota de informação internacional no fecho desta edição do primeiro jornal para hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.